número 33. Um estudo muito bom, irmãos. E às vezes a gente esquece de determinadas coisas que são importantes para nós também, né? O que será? Bem, o tema do estudo é o seguinte: aqueles que escutam vocês serão salvos. E o texto temático dele é Timóteo capítulo 4, versículo 16, que diz assim: preste constante atenção a si mesmo e ao seu ensino, persevere nessas coisas, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, e aí entra o ponto, como aos que o escutam. Então, o que nós vamos ver é isso, né? Às vezes nós gostaríamos que pessoas muito achegadas a nós servissem a Jeová como nós, né? Mas não é decisão nossa. Por isso, neste estudo, nós vamos ver o que podemos fazer para que nossos parentes se sintam mais à vontade para nos escutar, né? Vão dar ajudas práticas e mostrar claramente como fazer para quem sabe, né, esse parente que nós amamos e queremos que ele também ame a Jeová, esteja conosco aqui. Vamos iniciar a leitura? Irmão Davidson, por favor, parágrafo 1. Você tem parentes que ainda não conhecem nem amam a Jeová? Se tiver, é bem provável que se sinta assim como a irmã chamada Pauline. Ela conta: desde o dia em que conheci a verdade, eu quis que todo mundo da minha família estivesse comigo no paraíso. Queria principalmente que meu marido, Wayne, e nosso filho servissem a Jeová junto comigo. Pergunta: todos, por favor, sintam-se à vontade de oferecer os seus comentários. O que todos nós queremos para nossos parentes? Irmã Michele? Queremos que todos eles vivam conosco no paraíso. É verdade, né, Michele? Poxa, e como queremos isso? Mas, veja bem, é provável que nós sintamos como essa irmã aqui. O que ela disse, a Pauline? O que a Pauline disse? Rapaz, Joyce, por favor, Joyce. Obrigado. Essa irmã disse que desde o dia que ela aprendeu a verdade, ela queria que a família toda dela estivesse com ela no paraíso, principalmente o filho dela e o marido dela também. Menina. Vamos ver como ela conseguiu isso no decorrer do nosso estudo. Vamos ao parágrafo 2 aqui. Vamos ver algumas perguntas que serão respondidas no nosso estudo. Não podemos obrigar nossos parentes a aceitar as boas novas, mas podemos incentivá-los a abrir a mente e o coração para a mensagem da Bíblia. Por que devemos dar testemunho a nossos parentes? Por que precisamos mostrar empatia por eles? Como podemos ajudar nossos parentes a amar a Jeová assim como nós amamos? E como todos os irmãos da congregação podem nos ajudar? É isso o que vamos saber nesse estudo. Então, pergunta para vários irmãos: que perguntas vamos ver neste estudo? Por favor, sintam-se à vontade. Vamos dividir, né? Irmã França, por favor, faça a primeira. Por que devemos dar testemunho a nossos parentes? Obrigado, irmã. Lili, por favor. Lili. Isso, obrigado, Lili. Levante a mão. E por que precisamos mostrar empatia por eles? Obrigado, Lili. Irmã Sônia. Vera. Acho que o problema meu é com a família. Vera, por favor, Vera. Como podemos ajudar nossos parentes a amar o Jeová assim como nós amamos? Obrigado, Vera. E mais um? Mais um, Jó. Como todos os irmãos da congregação podem nos ajudar? Bom, vão ser respondidas no nosso estudo. Então, prestem bem atenção no transcorrer dele. Primeiro subtítulo:
por que devemos pregar a nossos parentes? Vamos observar aí a resposta no parágrafo 3. Estamos bem perto do fim desse sistema, e só quem tiver a disposição correta para com a vida eterna vai sobreviver. Nós gastamos muito tempo e energia pregando as boas novas para pessoas que nunca vimos. Então, é normal querer que nossos parentes também sirvam a Jeová. E nosso amoroso Pai Jeová não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem arrependimento. Por favor, abra suas Bíblias em 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9 diz o seguinte: Jeová não é vagaroso com relação à sua promessa, como alguns pensam, mas ele é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. De acordo com 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, por que devemos pregar a nossos parentes? Natália. Nós pregamos e gastamos tempo com isso para que pessoas que a gente nem conhece sejam salvas. Então é natural a gente querer que os nossos parentes também sejam salvos. 2 Pedro 3,9 mostra que Jeová quer que todas as pessoas sejam salvas. Então é importante a gente também pregar para as pessoas próximas da gente, os nossos parentes. É verdade, né? 2 Pedro diz o que aqui mesmo? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Beth. Está até no parágrafo, né, que Jeová, ele não deseja que ninguém seja destruído, que todos alcancem o arrependimento. Então, se é assim, se Jeová deseja isso, quanto mais nós devemos desejar também para os nossos parentes, né? Levar as boas novas para eles, que eles também merecem conhecer a Jeová Deus e estar junto com a gente amando a Jeová. Muito bem, Beth. Ainda, Valdir? É interessante olhar para esse estudo a partir da perspectiva de que, em alguns lugares, está sendo cada vez mais difícil encontrar pessoas que nos ouçam, que tenham disposição para ouvir a mensagem. Às vezes, trabalhamos 2 horas sem falar com ninguém. Mas quando analisamos esse estudo, percebemos que nós temos um território que é acessível. Essas pessoas, os nossos parentes, pelo menos nos ouvem. O ponto é, como estamos transmitindo a mensagem para elas? Se queremos que elas aceitem, que erros devemos evitar? Vamos ver isso? Parágrafo 4, por favor, leitura. Temos que lembrar que existe a maneira certa e a errada de falar sobre as boas novas. Quando pregamos ao estranho, geralmente falamos com mais jeito, mas quando damos testemunho a um parente, talvez nossa tendência seja fazer isso de um modo mais direto. Que erro podemos cometer ao dar testemunho a nossos parentes? Patrícia. Bem, então, quando nós falamos com estranho, nós vamos falar com jeito, né? Com palavras temperadas com sal, né? Com todo jeito. Só que com parente, né? A gente fala, eu tenho liberdade, né? Meu parente, né? Aí a gente pode ter a tendência de falar diretamente, né? Direto e reto, né? Só que existe 2 maneiras, né? A certa e a errada. E essa não é a certa. Ainda, Alex? Obrigado, Patrícia. Então, conforme o parágrafo nos mostra aí, nós temos aí 2 maneiras de dar um testemunho. No caso, quando é uma pessoa estranha, provavelmente nós poderíamos ouvi-la, né? E basear no que nós ouvimos para dar o testemunho. Ficaria melhor. No caso de parente ou até mesmo amigo próximo, nós já temos aquela intimidade, um pouco mais de liberdade para sermos mais objetivos, né? Sermos mais diretos. Assim. É verdade, né? Então talvez nós cheguemos assim para o nosso parente, ó, se você não me ouvir, você está no sal, viu? E às vezes até fazemos isso, hein, gente? Vamos ao parágrafo 5. Você se lembra da primeira vez que tentou pregar as boas novas a um parente? Talvez você se sinta meio arrependido do modo como falou e gostaria de ter feito de um jeito diferente. O apóstolo Paulo deu este conselho aos cristãos,
que as suas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, de modo que saibam como responder a cada pessoa. É bom termos esse conselho em mente na hora de pregar para nossos parentes, senão corremos o risco de afastá-los em vez de atraí-los à verdade. Pergunta: do que devemos nos lembrar antes de pregar para nossos parentes? Larissa. Devemos nos lembrar de sempre usar palavras agradáveis. Isso significa falar de maneira bondosa, falar coisas de bom gosto, não de maneira rude ou sem tato, mesmo que a pessoa pareça não merecer essa bondade. E isso é importante porque o modo como a gente fala pode afastar ao invés de atrair as pessoas à verdade. Muito bem, isso está de acordo com Colossenses 4, 5 e 6, né? O que diz ali? Kemily. O conselho aqui é para a gente ter palavras temperadas com sal, né? O excesso de sal, a falta dele, são desagradáveis. Então, se as nossas palavras forem muito duras ou muito fracas, vão ser desagradáveis. Então, Jeová está nos ensinando aí a ter equilíbrio ao falar. E com os nossos parentes, nós também devemos, assim como a Larissa comentou, usar de muita bondade ao falar. Então, estamos começando a ver a maneira certa, né? De lidar com nossos parentes. Ainda... Joyce, ainda. E o parágrafo destacou a palavra sempre, né? Sempre agradáveis. Então, isso quer dizer que, independente com quem que a gente pregue, as nossas palavras devem ser sempre agradáveis. Mas principalmente com nossos parentes, né? É o que a gente falou mesmo. A tendência da gente é ser muito direto com eles. E, às vezes, nem ter que falar tudo de uma vez, nem ter que dizer tudo, né? E nem determinadas palavras, né? Que podem ser chocantes para eles. Como podemos ajudar nossos parentes, então? Vamos ver a partir de agora isso que eu comecei a mostrar. Parágrafos 6 e 7. Vamos ver sobre a empatia. Mostre empatia. Ter empatia significa entender os sentimentos dos outros. Pauline, mencionada antes, diz: no começo, eu só queria conversar com meu marido sobre a Bíblia. A gente não falava mais sobre coisas do dia a dia. Só que o Wayne, o marido de Pauline, não sabia quase nada sobre a Bíblia e não entendia o que sua esposa falava. Então, ele começou a achar que ela só queria saber de religião. Wayne ficou com medo de que sua esposa estivesse se juntando a uma seita perigosa que queria enganá-la. Pauline admite que houve um período em que ela passava grande parte de seu tempo com os irmãos da congregação. Ela saía para as reuniões, para pregar e para ir à casa dos irmãos. Pauline conta: Wayne às vezes sentia sozinho, porque, quando chegava em casa, não encontrava ninguém. Como era de se esperar, ele sentia falta de estar com a esposa e o filho. Wayne não conhecia os novos amigos de sua esposa e parecia que Pauline gostava mais de estar com eles do que com o próprio marido. Por causa disso, Wayne chegou a dizer para Pauline que queria pedir o divórcio. Consegue ver como Pauline podia ter mostrado mais empatia? Muito bem. Por que o cristão casado com um descrente precisa mostrar empatia? Dê um exemplo. Irmã Catarina. Ele precisa mostrar empatia por entender os sentimentos daquela outra pessoa, do cônjuge. Porque, às vezes, o que ela pensa, o que ela sente, não é o mesmo que o cônjuge. Aqui citou o exemplo de Pauline, que ela só queria conversar sobre a Bíblia. Ela já não falava mais sobre outros assuntos do dia a dia com o marido. E ele não entendia isso. Ele achava, então, que ela só queria saber de religião e mais nada. Portanto, ela perdia muito tempo na congregação, nas reuniões, na pregação e na casa dos irmãos. E ela acabava abandonando, de certa maneira, o seu esposo. Então, chegou um ponto dele se sentir tão sozinho que ela
e eles estavam vivendo um momento difícil do casamento. Disseram aqui que o Wayne, marido, nem chegou a dizer a Pauline que queria pedir o divórcio. Então, ela não estava mostrando empatia com os sentimentos do esposo. Irmão, pensa que isso foi um exagero por parte do marido dela? Irmão, acho que foi. Pensa nisso para responder essa pergunta. Será que foi exagero, ô Fábio? Na verdade, ela aprendeu verdades da Bíblia ali que mexeram muito com o coração dela. Ela ficou realmente muito empolgada. Talvez faltou um pouquinho de equilíbrio ali na forma como lidar, né, com a situação, e não foi um exagero da parte dele. Ele realmente estava achando estranho aquilo ali. Faltou um pouco de equilíbrio da parte da irmã ali para, talvez, aos pouquinhos ir comprando ali, colocando na cabeça dele também aquelas verdades que ela estava aprendendo. Alfredo. Obrigado, Fábio. Ainda que o marido não seja teocrático, ele é o cabeça do casal, né? Então ela devia ter mais tato. E assim os dois têm mais diálogo. O problema nosso, e talvez é uma verdade, né? Que a ânsia da gente mostrar algo muito importante para nós não nos deixa ver outras coisas. E às vezes acontece isso, viu? Não só entre casal. A pessoa fica tão zelosa de obras excelentes que esquece de cultivar o quê? No caso aí. Henrique. Na realidade, o assunto que ela queria falar era sobre a Bíblia. Exatamente o que ele não entendia. Então, e assuntos do dia a dia, que são assuntos triviais, né? Eles praticamente não conversavam mais. Então, isso criou uma barreira imensa. Na realidade, ela faltou um pouco de empatia. Com certeza, ela estava muito zelosa, né? Mas ele não compreendia, assim. Era um assunto que ele não entendia. Aqui fala até que ele tinha medo que ela estivesse envolvendo com uma religião perigosa, né? Estranha. Então, na realidade, isso pode ocorrer. Então, a pessoa tem que usar empatia, conversar bastante, conversar sobre o assunto do dia a dia, né? E isso é talvez por excesso de zelo aí. Todos nós, no começo, somos assim mesmo, até chegar no equilíbrio, né? Mas o que fortalece uma relação no casal, por exemplo? Eu não estou falando de um casal cristão, né? Estou falando de um casal. Entendeu, Beth? Em geral, é a comunicação. E nós podemos observar que ela deixou de comunicar com o esposo. Quando ela viu que estava falando demais sobre a Bíblia, ela parou. Ela só se envolvia com os irmãos, passava mais tempo com os irmãos. Então, ela deixou o esposo de lado, já não comunicava mais com ele. Então, é lógico e natural entender a situação de Wayne, né, não? É ou não é? Antônio Roberto. Então ele ficou de fora da situação. Então ela te desenvolve mais com o esposo. Quando já de fora, aconteceu o contrário. Ele ficou de fora. Houve uma falta de comunicação. Foi ruim, por favor. Eles não estavam alimentando a relação de um com o outro. Isso é uma verdade, né? Obrigado, Antônio Roberto. Então, vamos ao 8 e vamos analisar essa ilustração, então. Deixe que sua conduta fale por você. Geralmente, o que nossos parentes mais observam não é o que dizemos, mas o que fazemos. Foi isso que Pauline percebeu com o tempo. Ela diz: eu sabia que o Wayne nos amava e que não queria se divorciar de mim. Mas, quando ele falou de divórcio, entendi que eu devia começar a fazer as coisas do modo de Jeová. Em vez de ficar falando demais, eu precisava me esforçar para que minha conduta fosse um bom exemplo. Pauline parou de pressionar o Wayne a falar sobre a Bíblia e começou a conversar sobre assuntos do dia a dia. Além disso, o Wayne viu Pauline se tornar uma pessoa mais pacífica e viu seu filho se comportar melhor. Quando percebeu como a Bíblia estava fazendo bem para sua família,
o N abriu a mente e o coração para a palavra de Deus. Vamos ler 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e 2? William. Da mesma maneira, você, esposa, esteja sujeita ao seu marido, de modo que, se ele não for obediente à palavra, seja ganho sem palavras, por meio da conduta de sua esposa, por ter sido testemunha ocular de sua conduta casta, junto com profundo respeito. De acordo com este texto, o que geralmente nossos parentes mais observam a irmã Cileida. Muitas vezes o que nós fazemos e não o que falamos, né? Então, essa irmã aqui, ela percebeu que se ela continuasse com aquela atitude que ela estava tendo em relação ao marido, ela ia perder o marido, né? Ela entendeu também que ela tinha que fazer as coisas do jeito de Jeová. Falar menos e se esforçar mais para poder mostrar, através da sua conduta, um bom exemplo. E com o tempo, realmente, isso aconteceu, né? O marido viu que o filho estava melhor, se comportava melhor, e com o tempo ele passou até a estudar a Bíblia. Muito bem, irmã. E a ilustração nos mostra isso? Quem quer comentá-la? Isso tudo que nós comentamos do parágrafo 6 ao 8, né? Nos mostra isso. Quem quer comentá-la? Irmã Sandra. Então, ela deixou faltar a comunicação. Ela ficou muito empolgada com as boas novas. Geralmente a gente fica, e às vezes a gente se esquece da comunicação. Então, ela começou a mostrar para ele, não em palavras, mas em ações, e mostrou mudando no dia a dia dela, conversando mais sobre as coisas, e o exemplo dela fez com que ele se tornasse uma testemunha de Jeová. Isso, é a conclusão que chegou ao resultado final, né? Mas em coisas, que tipo de coisas que ela passou a dar uma preocupação maior? Érica, só para fecharmos aí o assunto. A ilustração está mostrando, né, a própria expressão corporal dela. Ela olha nos olhos dele, ela tem toque, né, na pessoa, a refeição que ela preparou com todo carinho, a mesa está posta. Na outra ilustração a gente vê a família toda participando de um jogo que não é um jogo bíblico, é um jogo normal. A criança está feliz, ela também, e eles estão se comunicando até com o olhar. Isso foi a diferença. Perceberam, então? Dessa forma, talvez poderíamos entender que é a maneira certa, né, de ganhar os parentes. Mas, às vezes, precisa de mais coisas, né? Vamos ver? Parágrafo 9 nos mostra que a importância de não desistirmos. Vamos ver? Não desista de ajudar seus parentes. Jeová dá um exemplo para nós. A Bíblia diz que ele, vez após vez, dá às pessoas a chance de aceitar as boas novas e ganhar a vida eterna. E o apóstolo Paulo disse para Timóteo perseverar em ajudar outros. Por quê? O próprio Paulo disse o motivo. Fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo como aos que o escutam. Nós amamos nossos parentes e queremos que eles conheçam as verdades que estão na Bíblia. Vejam o que aconteceu com Pauline. Depois de algum tempo, as palavras, o exemplo dela, tiveram uma boa influência em sua família. Ela agora se sente feliz de servir a Jeová junto com o marido. Os dois são pioneiros e o N serve como ancião. Por que não podemos desistir? Andréia. Temos dois textos aqui para analisarmos. Um é de Jeremias, capítulo 44, versículo 4, que mostra para nós o exemplo de Jeová. Ele, vez após vez, dá oportunidade para as pessoas. Então, Jeová não desiste das pessoas com facilidade.
O outro texto é de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que fala para nós que se nós perseverarmos, nós vamos salvar a nós e as pessoas que estão nos ouvindo. E temos o exemplo de Pauline, que por ela ter perseverado, ela conseguiu que o seu marido se tornasse um pioneiro e um ancião. Muito bem. Isso não é uma realidade nas congregações? Irmã Teotonília? Às vezes nós já demos testemunho para todos os nossos parentes, já falamos sobre Jeová, já demos publicação, já convidamos para as reuniões, já convidamos para comemoração, para congresso, assembleia. Mas, mesmo assim, eles não aceitam. Mas, mesmo assim, nós não devemos desistir. Assim que houver oportunidade, continuamos a dar o testemunho. Obrigado, irmã. São muitos exemplos assim, né? Talvez você pessoalmente conheça um exemplo real de um casal, o marido às vezes até se tornou opositor e a esposa teve que rever os conceitos, né? E teve que ganhar com o tempo, com a atitude, né? E não com palavras, né? É isso que nós vimos através do comentário da irmã Andréia. Vamos sermos pacientes, não é isso? Vamos ver o outro ponto. Seja firme, mas bondoso. Quando aprendemos a verdade, nós mudamos nossas crenças e estilo de vida. Mas pode ser que nossos parentes tenham dificuldade de se acostumar a essas mudanças. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eles percebem é que não comemoramos mais os feriados religiosos com eles e não nos envolvemos com atividades políticas. Isso pode até deixar alguns parentes bravos, mas isso não deve nos fazer desistir de ajudá-los a entender nossas crenças. Quando desistimos de nossos parentes, na verdade, estamos julgando que eles não merecem receber a vida eterna. Mas Jeová não nos deu o trabalho de julgar. Ele deu essa tarefa para Jesus. Se formos pacientes, pode ser que nossos parentes se interessem em ouvir a nossa mensagem. Por favor, vejam o quadro. Use nosso site para ensinar. Use nosso site para ensinar. As coisas que falamos e a nossa conduta pode ajudar nossos parentes a conhecer a Jeová. Mas outra coisa que pode ser útil é dar a eles publicações baseadas na Bíblia. Até um tempo atrás, as pessoas gostavam de ler livros, revistas e folhetos em formato impresso. Mas hoje, quando querem ler alguma informação, muitas preferem visitar sites na internet. E um grande número delas gosta de ver vídeos. Por isso, incentive seus parentes a visitar o site jw.org ou ver alguns dos programas mensais no JW Broadcasting. Assim, se eles quiserem saber mais sobre o povo de Jeová, poderão fazer isso no próprio ritmo e no momento que acharem melhor. Pergunta, por que precisamos ser pacientes? Rebeca. Na verdade, cada pessoa ela vai ter um nível e um tempo diferente. Assim como cada um tem um tempo diferente para processar uma informação, por exemplo, no cérebro, a pessoa, no caso, os nossos parentes, eles vão ter um nível diferente de aceitação para as nossas novas crenças e os nossos novos hábitos. Então, um parente pode ter uma facilidade maior, enquanto o outro pode ter uma dificuldade maior. E a gente tem que ser paciente, em especial, com esses parentes que têm uma dificuldade maior, porque a partir do momento que a gente não tem paciência com eles, que a gente desiste, a gente vai estar julgando eles como pessoas que não merecem a vida eterna. E o único ser que pode julgar as pessoas é Jesus. Isso foi um privilégio dado a ele por Jeová. Então, a partir do momento que a gente é paciente, que a gente explica com clareza, não é grosso, esses parentes da gente podem ter um nível de aceitação, eles podem querer começar a se interessar maior, ter um interesse maior pela verdade. Obrigado, Rebeca. Muito bem, isso mesmo. Vamos à caixa, né, na página 15, perdão. Como é que você pode ajudar
o seu parente a aprender sobre aspectos da organização? Vamos lá? Michele. Então, o quadro fala que nós podemos usar o site jw.org, né, o broadcasting, para poder ajudar os nossos parentes a entenderem alguma coisa mais profunda sobre Jeová. Né? O interessante do site é que ele permite que a pessoa faça isso no tempo dela e que ela faça isso sozinha, né? Muitos dos nossos parentes, eles têm um preconceito já formado com base na opinião das outras pessoas que não nos conhecem. Então, alguns deles têm até vergonha de conversar conosco sobre assuntos bíblicos. O site permite que a pessoa ultrapasse essa barreira do preconceito e possa sozinha esclarecer as informações que ela deseja. Muito bem, e é a ilustração aí, né, que nós vimos. O que nós vimos aí? Adilson. Pela ilustração, nós estamos observando que o filho tem aproveitado ali um momento para dar testemunho para o pai. Ali num concerto de automóvel, e ele não foi logo dizendo as coisas para o pai, mas ele está mostrando a possibilidade do pai buscar informações através do site. E isso facilitará para ele, então, entrar em contato com a verdade. Essas são as oportunidades e as ferramentas que nós temos na mão agora. Muito bem, pelo semblante do filho, ele está vendo o interesse do pai, né? Isso é muito bom. Cada vez mais nós temos instrumentos para ajudar nossos parentes. Vamos agora à leitura dos parágrafos 11 ao 13. Seja firme, mas bondoso. Seja firme, mas bondoso. Veja o exemplo de Alice. Ela foi criada por pais que não acreditavam em Deus e que se envolviam com política. Quando já não morava mais com eles, Alice aprendeu a verdade. Ela percebeu que, assim que possível, precisava contar aos pais as coisas boas que estava aprendendo. Alice diz: quanto mais você demorar para falar de suas novas crenças e costumes, maior vai ser o choque para sua família. Ela costumava escrever cartas aos seus pais. Nessas cartas, ela tentava incluir algum assunto que talvez fosse interessante para eles, como o amor. Daí, perguntava o que eles achavam do ponto de vista da Bíblia sobre esse assunto. Alice sempre agradeceu aos pais por tudo o que fizeram por ela e mandava presente para eles. Quando ia visitá-los, ela fazia de tudo para ajudar a mãe nas tarefas de casa. De início, os pais de Alice não gostaram muito quando ela contou a eles sobre suas novas crenças. Quando Alice passava alguns dias com os pais, ela continuava seguindo sua programação de leitura da Bíblia. Alice conta: isso ajudou minha mãe a entender como a Bíblia era importante para mim. Nesse meio tempo, o pai de Alice decidiu aprender alguma coisa sobre a Bíblia. Ele queria aprender o que tinha feito sua filha mudar o modo de pensar e queria achar algum defeito na Bíblia. Alice diz: eu dei uma Bíblia para o meu pai e escrevi nela uma dedicatória para ele. Qual foi o resultado? Em vez de achar defeitos, o pai de Alice ficou muito comovido com as coisas que leu na palavra de Deus. Precisamos ser firmes, mas bondosos, mesmo quando a situação for difícil. Alice, por exemplo, teve que suportar a oposição de sua mãe. Quando me batizei, minha mãe disse que eu não era uma boa filha. Como Alice reagiu? Em vez de evitar o assunto, eu expliquei a ela de modo respeitoso que estava decidida a ser uma testemunha de Jeová e que não ia mudar de ideia. Também disse para minha mãe que eu a amava muito. Nós choramos juntas e eu fiz algo gostoso para ela comer. A partir daí, minha mãe começou a admitir que a Bíblia estava me transformando numa pessoa melhor. Muito bem. O que você aprendeu do modo como Alice lidou com os pais, né? Então temos aí, o parágrafo 11 fala, né, da relação com a mãe, depois voltou para o pai no parágrafo 12. Você pode comentar tudo ou deixar parte do comentário para outro. Irmã Maria José.
Essa experiência é bem bonita, né? Tem muitos detalhes e parece que ela estava atenta a tudo, essa irmã, porque ela usou de modo bondoso, ela foi firme, né? Ela lidou com os pais que nem acreditavam em Deus, mas como ela não morava mais com eles, ela queria que os pais também aprendessem a verdade, porque esse realmente é o desejo de todo mundo quando aprende, né? E então ela teve que planejar como fazer isso. Então, contato com bondade, ela escrevia cartas, ela dava presentes, e quando ela os visitava, ela assegurava a eles o quanto ela os amava, agradecia os pais por tudo que fizeram por ela, e com o tempo os pais viram então que a Bíblia só estava ajudando a filha, porque ela enfrentou também até a oposição deles. E assim eles também puderam aprender. Então, ela usou de empatia, de amor, né? Foi firme, foi bondosa, como uma verdadeira filha de Jeová, e com carinho e amor, como uma verdadeira filha dos verdadeiros pais. Muito bem, Maria José. Ainda Soares. É como está escrito, né? 1 Pedro 3:1-2, que não é apenas o que dizemos que surge melhor efeito, mas o que fazemos. E essa Alice realmente se comportou de uma maneira eficiente e os pais puderam ver essa mudança no seu comportamento. Porque, como diz vários ditames, né, que a palavra convence, mas o exemplo é que arrasta. Então, nós temos que, assim nós devemos ser, não apenas com os nossos vizinhos, com os nossos estudantes, mas principalmente com os nossos parentes, porque queremos que eles também ganhem a vida eterna. Obrigado. O parágrafo 12 fala sobre a relação dela com o pai, e o que ela disse, né, também. Que nós vamos ver na aplicação de se falar na hora certa, no tempo certo, né? Mesmo assim, sendo firme, porém bondoso. Parágrafo 12, no final, fala da relação dela, o que ela fez com o pai. Ela presenteou o pai com o quê? Vanusa Santos. Bom, ela deu para ele uma Bíblia de presente porque ele queria achar defeitos. E foi muito pelo contrário. O resultado foi que, ao invés de achar defeitos, o pai de Alice ele ficou muito comovido com as coisas que ele deu na Bíblia. Percebeu? E aí entra o confronto. Já no parágrafo 13 tornou claro esse confronto. O que aconteceu ali? Com a Alice e a sua mãe? Que ela, aí sim nós vemos a aplicação do ela ser firme, porém bondosa. Gostaria de comentar. Irmã Michele. Então ela teve que ter uma conversa séria com a mãe dela para explicar o objetivo da vida dela a partir daquele momento e por que ela tinha escolhido aquela carreira, né? Ela segurou para a mãe dela que ela amava a mãe, que ela respeitava a opinião dela, mas que aquele era o objetivo dela. E ela foi carinhosa porque fala que ela abraçou a mãe, né, e fez uma comida gostosa para ela. Então, ela não fez uma pirraça porque a mãe dela tinha feito algo, né, ou estava brava com ela, né? Ela tentou fazer as pazes, reconciliar, explicar rapidamente, né, o que estava acontecendo e resolver prontamente a questão para aquilo não ficar se arrastando, né, piorar a relação dela. Muito bem. O detalhe é que a mãe falou algo que poderia ter motivado essa reação ruim, né, Michele? O que ela falou, mesmo a frase que ela falou? Que ela não era o quê? Quando ela falou que realmente queria ser testemunha de Jeová? Carla. Então ela falou que ela não era uma boa filha. Isso poderia afastar as duas de vez, né? Porém, conforme a irmã Michele comentou, a conclusão do assunto foi melhor do que a introdução dele, né? Ela foi firme, falando que realmente queria ser e permanecer, e a conclusão, qual foi a conclusão? Bom enfatizá-la. Vinícius.
A conclusão foi que a própria mãe começou a perceber que a Bíblia, a palavra de Deus, estava transformando a Alice numa pessoa melhor. Isso, muito bem. É importante não cedermos às pressões dos parentes, né? Por quê? Vamos ver. Parágrafo 14 conclui. Talvez leve algum tempo para nossos parentes entenderem que servir a Jeová é algo sério para nós. Por exemplo, quando Alice decidiu ser pioneira, em vez de seguir a carreira que seus pais queriam, a mãe dela chorou. Mas Alice continuou firme. Ela disse: se você ceder à pressão em uma área, sua família vai tentar pressioná-la em outras. Por outro lado, se você for firme, mas bondoso com sua família, pode até ser que alguns parentes decidam escutá-lo. Foi isso que aconteceu no caso de Alice. Hoje, o pai e a mãe dela são pioneiros, e o pai serve como ancião. O que não devemos ceder à pressão dos parentes? Cássia. No caso de Alice, ela decidiu ser pioneira em vez de seguir uma carreira que seus pais queriam. Então, ela continuou firme. Porque ela disse que se a gente ceder à pressão da família em uma área, eles vão tentar pressionar você em outras. Então, se for firme, mas bondoso com sua família, pode até ser que alguns parentes decidam escutá-lo. Então, no caso dela, de Alice, o pai e a mãe delas hoje são pioneiros e o pai serve como ancião. Excelente exemplo para nós, não é isso? Bom, vamos ver como todos nós podemos ajudar também, né? Na ajuda aos parentes também se tornarem crentes. Vamos ver, parágrafo 15. Para atrair pessoas à verdade, Jeová usa as boas obras dos irmãos da congregação. Se seu marido ou sua esposa não é testemunho de Jeová, será que ele ou ela já teve a chance de conhecer os irmãos da sua congregação? Pauline, mencionada antes, costumava convidar irmãos e irmãs à sua casa. Assim, seu marido, Wayne, podia conhecê-los. Wayne se lembra de como o irmão ajudou a mudar de ideia sobre ser testemunho de Jeová. Ele tirou um dia de folga do trabalho só para ver um jogo comigo. Isso me fez pensar, ele é normal. Pergunta, antes vamos ler os textos, né? Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. O irmão Raul vai ler para nós. Por favor, irmão Raul. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. As pessoas acendem uma lâmpada e a colocam não debaixo de um cesto, mas em cima de um suporte, e ela brilha sobre todos na casa. Do mesmo modo, deixem brilhar sua luz perante os homens, para que vejam suas boas obras e deem glória ao seu Pai, que está nos céus. Excelente leitura, viu, Raul? Próximo a ler, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Raul quer ler de novo, Raul? Dá oportunidade para outro. Obrigado, Raul. Empolgou. E a Silene? Mantenha uma boa conduta entre as pessoas das nações, para que quando os acusarem de ser malfeitores, elas sejam testemunhas oculares das boas obras de vocês. Em resultado disso, glorifiquem a Deus no dia da sua expensão. Obrigado, Jacilene. Então, de acordo com esses textos, como as boas obras de outros podem ajudar nossos parentes? Catarina. Então, por usar, né, as boas obras dos irmãos da congregação, nós podemos ajudar esses que são descrentes, né, nossos parentes. E foi o que aconteceu aqui com Pauline, né? Ao invés dela sair para visitar os irmãos e se ausentar de casa, ela passou a convidar os irmãos para ir até a casa deles. Assim, ela fez com que ele tivesse
um conhecimento maior com os irmãos, né? E até mesmo participou de algumas atividades com ele. Cita aqui que ele foi ver um jogo, né? E o irmão se dispôs a faltar até mesmo um dia de folga que ele teria do trabalho, ele usou para ir com ele. Então, ele ficou muito impressionado com aquilo, porque percebeu o verdadeiro interesse. E a expressão final do parágrafo é interessante aqui, né? Quer dizer, o parente percebeu que ele era o QI. Paulo, ele é normal, né? Igual a gente, ele assiste um jogo. É interessante que eu gostaria de lembrar de um fato, que lembra muito isso, embora não se trate de parentes. Nós, quando servíamos na Comissão de Ligação com Hospitais, todo mês a gente providenciava um churrasco num sítio que o irmão tinha. Então, lá tinha um campinho de futebol, e nós convidávamos os médicos para ir lá. Então, aqueles médicos cooperadores, a gente pegava e entrava em contato com eles, fazia um churrasco, eles estavam juntos. Isso criava uma amizade grande e ele via que a gente era igual às pessoas, igual a eles mesmo. E isso ajudava muito, porque toda vez que a gente tinha grandes questões para resolver, podíamos contar com eles. Então era interessante a gente fazer isso, o efeito era muito bom. A gente tinha a nossa reunião nesse sítio e depois eles chegavam, a gente fazia o churrasco e os médicos estavam dentro, jogavam bola conosco, né? Isso é muito interessante. Então é bom a pessoa pensar assim. E olha que isso aqui é um esporte, né? O irmão tirou uma folga para assistir uma partida com o esposo da irmã. E às vezes alguns podiam pensar, mas isso não é uma atividade teocrática? Não, não é uma atividade teocrática. É recreação. Mas o objetivo era ajudar. Foi o que foi conseguiu, o objetivo que se conseguiu. Você vê. Se está aqui é porque realmente foi prático e eficiente. Ajudou de fato esse parente que se tornou o Wayne, né, nosso irmão, a entender que aqui não é diferente, né? Cecília. Acertei. É interessante ver que isso realmente acontece. A gente teve a oportunidade de ver isso dentro de casa. A primeira vez que os irmãos foram lá em casa, depois que eles saíram, o meu pai virou para mim e para minha mãe e falou: eles são pessoas normais, né? As pessoas, às vezes, elas têm essa impressão que a gente é diferente, né? Mas, isso, como a gente pôde ver dentro de casa, né? É verdade, foi isso mesmo que aconteceu, né? A gente mesmo foi convidado pelo mesmo evento, né? Uma coisa assim, não foi? Teve um spot lá, os irmãos foram convidados, ele até ficou meio assim, né? Mas depois ele relaxou e continuou. Hoje ele é um estudante da Bíblia, né? E se tornará nosso irmão. Perceberam, irmãos? É isso mesmo. A prática mostra claramente como é importante as ações, né? Para ajudar as pessoas, principalmente nossos parentes, ao quê? A se tornarem o quê? Não é, Juarez? A se tornarem o quê? Ele respondeu com a cabeça. Qual que é o objetivo de tudo isso? Ajudar nossos parentes ao quê? Jó. Conhecer a Jeová, né? E servir a ele. Também se tornarem clientes, vai. Por que não? Parágrafo 16. Uma ótima maneira de ajudar nossos parentes é por convidá-los para as reuniões. A primeira reunião de Wayne foi a celebração. Ele foi porque era depois do trabalho e o programa era relativamente curto. Ele conta: eu não entendi nada do discurso, mas me lembro das pessoas. Elas vinham falar comigo, me davam boas-vindas e um forte aperto de mão. Deu para perceber que elas eram sinceras. Wayne também notou que Ben e Liz, o casal da congregação, eram muito bondosos com Pauline. Eles ajudavam a cuidar do filho nas reuniões e no campo. Então, quando finalmente decidiu conhecer melhor as nossas crenças, ou as novas crenças de Pauline, o Wayne pediu para Ben estudar a Bíblia com ele. Por que devemos convidar nossos parentes para as reuniões? Por que devemos convidar nossos parentes para as reuniões?
ajuda de novo aqui. Larissa. Escrevi o nome dela aqui. Porque vai ser nas reuniões que os parentes vão perceber que Deus realmente está entre nós, como mostra 1 Coríntios 14, 25. Aí citou o exemplo de Wayne, que quando ele foi na celebração, ele não se lembra do que falou ali no discurso, mas ele lembra das pessoas. Ele percebeu o modo que eles tratavam os outros, percebeu como elas eram sinceras, como eram bondosas, e ajudava sua esposa e os filhos ali na reunião. Muito obrigado, Larissa. A ilustração comenta tudo aquilo que falamos, né, do parágrafo anterior e esse. Quem quer falar para nós? Comentar essa ilustração? Irmã Beth, por favor. Foi quando a irmã Pauline, ela percebeu que ela tinha que mudar a maneira de atrair o seu esposo. Então, em vez de reunir com os irmãos longe de casa, ela passou a levar os irmãos para dentro da sua casa. E isso foi deu um resultado tão bom que ele foi assistir a celebração, daí não teve mais jeito, ele ficou firme mesmo. Muito bem, não teve mais jeito, né, Beth? Tá certo, isso mesmo, é verdade. Parágrafo 17. Nós queremos muito que todos os nossos parentes sirvam a Jeová com a gente. Mas, apesar de todos os nossos esforços de ajudá-los, eles nem sempre vão aceitar a verdade. Se esse for o seu caso, não se sinta culpado. Afinal, a decisão é deles. E nós não podemos obrigar ninguém a concordar com as nossas crenças. Com o tempo, seus parentes talvez notem como você é feliz servindo a Jeová. E isso os faça mudar de ideia. Então, ore por eles. Fale com eles de modo bondoso. Não desista de ajudá-los. Tenha certeza de que Jeová vai abençoar os seus esforços. E, se seus parentes decidirem escutar você, eles serão salvos. Muito boa leitura, irmão Davidson. Muito obrigado pela agilidade, né, com que você usou as palavras certas no momento certo. Do que não devemos nos culpar e por que nunca devemos desistir de nossos parentes? Cristina? Então, apesar de todos os esforços que fazemos para ajudar nossos parentes, nós não podemos obrigá-los a concordar com as nossas crenças. Por isso, a gente não precisa se sentir culpado, porque, afinal de contas, a decisão é deles. Mas, com o tempo, pode ser que eles notem o quanto nós amamos Jeová, né? Como somos felizes por isso, e isso, às vezes, possa fazer eles mudar de ideia. Então, o melhor a fazer é orar por eles e tratá-los com bondade. E dessa forma, Jeová abençoa nossos esforços. Alan. Então, o que a gente viu no estudo até agora, né? Não foi uma forma de persuadir ou convencer, né, os nossos parentes que a verdade é essa. A gente viu como demonstrar, né, a se colocar no lugar dos nossos parentes, né? E a mostrar para eles como o nosso estilo de vida, né, faz bem para a gente e também pode fazer bem para eles. Porque a gente ama eles e a gente quer que eles compartilhar com eles dessa alegria e desse modo de vida. Então, realmente, né, se ele preferir viver o estilo de vida que ele tem hoje, a gente não deve se sentir culpado ou ficar com remorso, talvez pensando, será que a gente fez o suficiente? Com certeza, se a gente der o nosso melhor em ter empatia, paciência e demonstrar principalmente amor com os nossos parentes, da forma como vimos hoje, com certeza vamos ser abençoados, independente do resultado. Excelente conclusão, mas eu acho que tem mais pessoas que querem falar. Eu ia terminar por aqui. Irmão Geraldo. Eu estou aí. Aqui mostra que a gente não deve se sentir culpado, mas também não devemos de desistir, de insistir, eles acompanham a gente, a congregação, para se tornar nova criatura. Né? Obrigado. Isso mesmo, Geraldo. Vamos ao Valdir aqui, Jó. E por que não podemos desistir? Porque assim como aprendemos a lidar com as pessoas que pregamos de casa em casa, as circunstâncias da vida dos nossos parentes também mudam. E eles podem ser afetados positivamente por essas mudanças, na medida em que a palavra de Deus pode
de dar-lhes esperança que talvez eles não tinham. E é importante lembrarmos sempre disso, estarmos atentos a essas mudanças, sermos sensíveis para atuar nesse momento e ajudá-los a abraçar a verdade. Muito bem. Ainda, Vanusa? E quando nós for falarmos com os nossos parentes descrentes, nós também podemos pedir a Jeová que nos dê o Espírito Santo para nos ajudar, porque nem todos os pensamentos são iguais. Então, acho que da mesma forma que alguns tiveram a dificuldade de aceitar e hoje estão aqui, como eu acho que os parentes também podem fazer a mesma coisa. Excelente, Vanusa. Acima de tudo, da Jeová e sua força ativa. Mas essa ajuda prática a gente deve reler novamente. Porque colocando isso na nossa cabeça, a gente vai utilizar, né, para ajudar de fato os nossos parentes a aprender a verdade. Vamos às perguntas de recapitulação? Como é que você pode mostrar essas qualidades ao lidar com seus parentes? Empatia, Lília. Então, nós devemos entender o sentimento dos outros, né? No caso aqui, ao pregar aos nossos parentes, não devemos ser muito diretos, né? Devemos ser cautelosos, razoáveis, porque agindo assim, a pessoa talvez vai nos escutar. Olha, às vezes nem é bom falar, não. Em alguns casos, né? Eu sei de casos de pessoas que foram ganhas sem palavras mesmo. Por incrível que pareça, só pelas ações. Qual que é a outra qualidade que temos que ter? Michele? Então é a paciência, né? A gente não pode desistir deles, porque a Bíblia fala que o amor espera em todas as coisas, né? Então a gente espera que eles também, em algum momento, façam as mudanças que Jeová espera deles, não sendo juízes, né? E desistindo de pregar para eles sempre que tiver a oportunidade, ou com as nossas ações, ou às vezes com uma palavra mesmo. Muito bem, Michele. E por último, que qualidade que temos que ter, principalmente, podemos colocar ela, né, principalmente, como algo importante a ser observado. Cileida. É a bondade, né? Quando nós sabemos de uma notícia boa, né? Nós queremos contar a todos. Isso vale também quando nós conhecemos a verdade. Porém, nós temos que ter cuidado com as nossas palavras para não ofender as pessoas, né? Nossas palavras, como a Bíblia diz, devem ser temperadas com sal. Então, nós podemos escrever cartas e, quando estivermos conversando, né, aproveitar a oportunidade, se surgir uma oportunidade interessante, por exemplo, de falar sobre o amor. É uma coisa que está muito escassa nos nossos dias. E quem sabe também o nosso exemplo, né? Possa fazer a diferença. Muito bem, irmã. Lembram do ser firme, porém bondoso? Então, confirmar o sentimento que você tem pelo seu parente. Mostrar que, de fato, você o ama. É fundamental, não é isso? Irmãos, excelente estudo hoje. Boa participação dos irmãos. Vamos finalizar agora entoando um cântico